Bálsamos, da Caroline Rocha e do Jordan Carlos, finalmente está entre nós. Esse quadrinho que foi tão prometido aí nas redes sociais acabou finalmente chegando aí pra gente. Mas será que Bálsamos, de fato, entregou tudo aquilo que ele prometeu? Se você quer saber, vai ser logo após a vinheta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Loures e eu trabalho com histórias em quadrinhos, e aqui estão algumas histórias em quadrinhos que eu participei aí com algum trabalho meu. O link aí para você conferir elas está na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Eu também tenho a minha história em quadrinhos autoral, que é Superman. Se existisse super-heróis, como que eles agiriam num país como o nosso, como o Brasil? E hoje a gente vai falar sobre uma história em quadrinhos que é Bálsamos. Será que Bálsamos prometeu tudo aquilo? Prometeu não, né? Entregou tudo aquilo que prometeu? Porque existem histórias em quadrinhos que prometem muita coisa, mas não entregam nada. E existem histórias em quadrinhos que não prometem nada e entregam muita coisa. E Bálsamos foi uma história em quadrinhos aí que saiu no meio digital alguns capítulos antes, com capítulos que foram muito bem desenhados e tudo mais. Mas será que, de fato, depois que está aqui no físico, realmente conseguiu entregar tudo aquilo que a gente estava esperando? Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, é que Bálsamos, né, embora tenha prometido muita coisa, não deixou de entregar tudo aquilo que de fato prometeu. Sim, a história em quadrinhos entregou tudo aquilo que prometeu. E sem mais delongas, eu já quero passar aí para vocês a ficha técnica de Bálsamos. Então, roda aí. Então, pessoal, aqui estamos finalmente com o quadrinho de Bálsamos. Olha só que bonito essa HQ. Olha só, vamos ver, dar uma olhada certinha na capa. Olha, produtora CB, o Reitan com seus soldados, Bálsamos, o lobo de um olho só, o Reitan aqui em cima. Olha, Caroline Rocha e Jordan Carlos. Vamos dar uma olhada na lombada. Olha a lombada aqui. Logo da CB, o nome do Jordan, olha só que legal. O nome da Carol, deixa eu dar o foco aqui, ajustar o foco, o nome da Carol, né? E aqui o título, ó, que bonito o título também. Volume 1, a parte aqui de trás, né? A censura de Bálsamos, né? O resumo da história, olha só que bacana. Olha só que bonito, vamos abrir para ver? Aí a gente abre aqui, já tem algumas coisas extras que eu ganhei, olha só que legal. Aqui a gente tem o marca-página, olha só que bacana esse marca-página aqui, ele com Beirute. Olha só que legal, se tem alguma coisa atrás, tem sim, tem ele aqui também, ó. Muito legal observar como que a Carol faz o desenho aqui. Acho que ela pinta também o traço dela aqui. Aqui também a gente tem ele, ó, o Reita, em outro marca-página, olha que bonito, esse marca-página. E aqui a gente tem os posters. Eu vou ver se eu colo depois no meu quarto. Olha o pôster 1, que pôster bonito, né? De Bálsamos, olha aí, produtora CB. Realmente dá para perceber, acho que ela dá uma colorida no traço dela aqui. A mão tá com a cor da pele, mas um pouco mais escura. Mas enfim, isso daí é técnica de desenhista. E aqui a gente tem um mapa, olha que legal. Um mapa
Já falei que vou usar isso no Supermanos quando a gente fizer o crossover com bálsamos. Olha só que legal. Ela foi e anotou aqui uma mensagem. Muito obrigado, Rafael Loures. Deus abençoe, Carol Rocha. Com aqui ó, o símbolo do nosso querido Reitan. Vamos lá ver o quadrinho também, que é uma coisa que importa muito. Olha só que legal aqui. A gente tem a biografia da Carol, nossa grande amiga. E se você quiser, a gente tem uma entrevista com a Carol aqui no canal. Depois vai lá e dá uma olhada, tá? Tá passando aí no card. Olha só aqui a primeira, né? Primeira página aqui com o nosso querido Reitan. A gente tem um breve prefácio aqui com os capítulos, né? O prefácio deve ter o nome na próxima página. Sumário, capítulos: A Ovelha Perdida, O Lobo de um Olho Só, A Missão, Os Vigias, Estes. Muito bonito esse desenho, olha. Aqui a gente já começa, tem a página... essa página aqui que eu queria, ó. Vamos lá, Bálsamos. A parte da ficha técnica. Caroline Rocha, Jordan Carlos, O Lobo de um Olho Só, primeira edição, julho de 2023. Roteiro Jordan Carlos, ilustração, capa, projeto gráfico, diagramação Caroline Rocha, revisão Leonardo Tadeu Nogueira, assistência editorial e diálogos Felipe Braga e Gleison Santos. Então teve alguém para fazer uma assistência editorial de diálogo. Prefácio. Afrânio W. Tegão, produção e divulgação produtora CB, né? Aqui a gente tem também, ó, falando, ó, impressão flex gráfica, capa, papel triplex, Ningbu LD 250 gramas. Eu acho que é a primeira vez que eu ouço falar esse papel triplex aqui. Eu já fiz um vídeo sobre páginas, quais papéis usar na sua história de quadrinhos. Vou refazer então com novos papéis, né? E tudo mais. Aí aqui a gente tem laminação BOP brilho e miolo pólen natural. Vamos usar o papel pólen. Ficou muito bom esse papel, né? Aqui a gente tem os agradecimentos dos dois, os personagens principais, e ficou muito bom porque deu uma aparência de antigo, né? De um quadrinho antigo, e faz uma imersão melhor na história. Vamos lá ver então. Quero mostrar para vocês as páginas. Olha que bonito isso daqui. Olha só que coisa maravilhosa esse quadrinho aqui. É muito bonito. Olha. Fazendo aqui, ó, a nossa querida revisão. Olha só que legal isso daqui, gente. Olha só que coisa bonita isso daqui. Esse mosaico todo aqui. É muito bonito. Mas muito bonito mesmo. Olha. O capítulo 2 aqui, que na verdade é o capítulo 1, né? Porque aqui daí é considerado o capítulo 0. Cena de pancadaria, né? Não vou mostrar muito para não dar spoiler. E eu vou fazer um vídeo também sobre narrativa de bálsamos, dissecando bálsamos. Então se inscreve no canal para você ver esse vídeo, né? E eu vou mostrar os extras agora, que eu vou abrir. Nesse vídeo eu vou abrir a história de bálsamos e vou mostrar muita coisa para vocês. Aqui a gente tem o nome do cartaz. Aqui a gente tem os extras, né, dos personagens. Olha só que legal. Aqui a gente tem os personagens. Olha só que legal, os personagens. Cenário, cidade, construção das páginas, o roteiro, a construção das páginas e o mapa que tem ali. E também aqui o pessoal da produtora CB, equipe CB: Carol Rocha, Jordan Carlos, Elbert Oliveira, Diogo Machado, Elidiane Joyce e Júnior Marques. Está aqui o pessoal. Bora lá então, gente, ver o que eu achei de bálsamos. Bem, pessoal, antes de não dissecar, né? O vídeo de dissecar vai ser outro, mas antes de falar aí, de fazer um review e de falar do que eu achei de bálsamos, eu quero convidar você a
ler Supermanos, que é a nossa história em quadrinhos aqui do nosso canal, que se existissem super-heróis no Brasil, como que eles agiriam? E se eles fossem cristãos, será que eles conseguiriam ser cristãos? Então não deixa de estar lendo aí, ó, Supermanos, está com o link aqui no primeiro comentário aqui do vídeo. Você pode estar dando uma lida lá na versão digital da Amazon. Eu quero fazer uma versão nova da Supermanos, né? Uma versão impressa nova. Então, se você quiser ajudar a colocar o seu patrocínio aqui, ó, igual tem aqui, entre em contato comigo, dá uma lida lá na Amazon e depois entre em contato comigo pra gente fazer, porque é uma questão aí que a gente quer sim, vai ter mais histórias assim do Supermanos. Também quero convidar você a seguir as nossas redes sociais, que tá passando aqui embaixo. A gente tem um perfil do Amigo Jesus, que fala sobre histórias em quadrinhos, né, tirinhas, e ele reflete muito sobre um pouco sobre o mundo cristão também. E além disso, também a gente tem as redes sociais do Supermanos. Não deixa de estar seguindo, o link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora eu quero falar sobre essa história em quadrinhos aqui, que é Bálsamos, né? Como eu havia dito, era uma história que a gente estava esperando e ela finalmente chegou. A primeira coisa que eu tenho para falar é que, gente, você ter uma história física e ler a história no físico é completamente diferente de você ler no digital. Parece que você consegue, na realidade, como que eu posso dizer, entender melhor o que está acontecendo, entender melhor as coisas, contextualizar melhor a história. Então, por mais que eu leia no digital, eu leia o quadrinho no digital, eu torço para que todo quadrinho vire um quadrinho físico, porque você entende melhor. E eu posso falar que eu entendi muito melhor a história de Bálsamos agora do que necessariamente quando tinha lido a primeira vez. Tá certo que dessa vez aí a gente teve a adição do Jordan, a própria Carol falou na entrevista que ela fez aqui no canal, o link tá aqui na descrição também, vai aparecer lá no final do vídeo, que o Jordan ele escreveu acho que mais 2 ou 3 capítulos para, eu não vou lembrar aqui ao certo, qualquer coisa você assiste a entrevista aí você vê, mas ele escreveu alguns capítulos para contextualizar aquilo que a Carol falou e de certa forma eu vi que teve sim uma contextualização muito melhor da história e conseguiu melhorar aquilo que já estava bom. E aí a gente tem uma questão que é a adição Carol mais Jordan, que como os dois trabalham e trabalham muito bem juntos e como um completa o outro. Né? A primeira coisa que eu já quero começar falando é sobre o roteiro, que é um roteiro muito bem feito. Né? A gente vê aqui os diálogos e lendo ali a ficha técnica, eu vi que teve... o Jordan fez o roteiro, mas a gente teve assistência editorial de diálogos, que foi do Felipe Braga e do Gleison Santos. Né? Ou seja, teve alguém ali ajudando os diálogos. Os diálogos foram muito bem feitos e não são aqueles diálogos maçantes, nem redundantes, e nem aqueles diálogos que chamam o leitor de burro, que precisa ficar explicando toda hora o que está acontecendo para o leitor entender. Não, é um diálogo muito inteligente no sentido de que a história vai rolando, os personagens vão conversando, você vai entendendo o que está acontecendo, e isso é muito bom. Outra coisa é a organização cronológica dos fatos na fundamentação da história, que é muito bem feita. Você tem ali os capítulos que foram apresentados para a gente de forma separada, juntos agora, e de uma forma cronológica que você entende muito melhor e você contextualiza muito melhor o que está acontecendo. Você tem o capítulo da ovelha perdida, você tem um capítulo ali depois da invasão deles, aí você entende melhor a história, aí depois você tem a explicação do passado de cada um, que é muito bem feito, ou seja, contextualizou muito bem aquilo que está acontecendo para a gente, para preparar a gente para a segunda edição. E isso aí é mérito do roteiro, sem contar também da adição aí do que ele escreveu, completou muito bem aquilo que a Carol também fez. Né? E por falar aí na questão da Carol, né, que é uma coisa que eu quero dizer, que artista incrível e que artista sensacional. Eu costumo falar que a Carol ela é a melhor de todos nós, pois é mesmo, ela faz aquilo que é difícil parecer fácil, né? Você vê quando você está vendo o desenho dela, como que ela faz coisas de uma forma tão simples e você fica provado aquela questão, se você treina muito desenho, você vai fazer aquilo que é difícil ser fácil e vai fazer com muita naturalidade. E a gente vê isso aqui em Bálsamos, na questão da arte, na questão, às vezes, dos pontos de fuga, na questão do design dos personagens, na anatomia. O trabalhar dessa história em quadrinhos, da luz e da sombra, é espetacular. Eu gosto muito desse estilo que tem, onde você tem muita nanquim, né? A nanquim jogada muito ali com
o próprio quadro. Olha só que bonito aqui esse desenho do rei. Entendeu? Olha só que legal aqui, ó, essa parte aqui, ó, o Nanquim completando o cenário. Então, eu gosto muito disso, né? E a Carol faz isso de uma maneira de forma muito técnica, brilhante, né? E a gente vê o resultado aqui nessa história em quadrinhos, né? Sem contar o design dos personagens. Os personagens têm rosto diferente um do outro, né? Tem porte diferente do outro, tem a roupa diferente do outro. Que trabalho sensacional histórico. Você tem romano, você tem asiático, você tem africano, você tem árabe, você tem judeu, você tem um monte de personagem com a sua característica, com a sua própria etnia e cultura sendo muito bem representado. É uma história em quadrinhos rica em cultura e que explora muito bem ali toda essa questão, e o período que ela passa é um período espetacular para ser explorado isso. E você vê que eles estudaram tanto a questão estética da época, e aí a estética, quando você vai representar uma história dessa, é muito importante. E não só estudaram a estética, mas como também estudaram história para fazer isso daqui, porque se passa ali no período, né, que nós que estamos chamando de interbíblico, que é antes do Novo Testamento e depois do Velho Testamento, mas também é o período ali, como a gente vê, que você tem a queda do Império Grego, você tem também a ascensão do Império Romano, não é? É essa que é a questão. Você tem as disputas do Império Grego também, né? É uma história que passa nesse período, né? E é muito interessante você ver uma história assim que não é um período muito explorado. E aí eu já entro na outra questão, que é a questão de Bálsamos no que ela traz para a gente como história. A primeira coisa é que Bálsamos, para mim, traz uma verdadeira representatividade, porque você tem pessoas de diversos ambientes, diversas localizações, e são pessoas ali que, na realidade, são diferentes, têm culturas diferentes, têm etnias diferentes, e são muito bem representadas aqui. Então, isso daqui é representatividade mesmo, e é uma representatividade top, que dá gosto. Em contrapartida também, a gente vê que Bálsamos pincela algumas coisas que são críticas à nossa sociedade atual, né? Como, por exemplo, o relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos e irmãos na questão de família. Você tem uma pincelada sobre a questão do racismo, quando você vê ali a questão da escravatura, que aborda também esse tema de escravatura e tudo mais. A questão, às vezes, da vida e cultura mercenária e tudo mais. É uma história ali que vai pincelando algumas coisas atuais também aqui e que sai também muito bem nisso, né? Essa que é a questão. E pra gente que é cristão, é óbvio que tem referência cristã, né? Ovelha Perdida é uma referência clara na própria história do personagem Can e Kiram e Can, né? É uma referência ali que eu vi muito o José do Egito, né? A história dele. E tem outras referências também que você fala, você pega, isso daí é uma referência bíblica também. Então, Bálsamos é uma ótima história em quadrinhos, né? O vídeo teve que ser grande, não tem como o vídeo ser grande por uma história dessa. Bálsamos é uma ótima história em quadrinhos para você ler, para você se entreter, para você divertir e para você estudar também. Você que está vendo esse canal, que quer fazer histórias em quadrinhos, compra Bálsamos e estuda. Por falar nisso, eu vou gravar um vídeo também dissecando Bálsamos, onde eu vou mostrar como que foi feita a narrativa, né? Foi feito não, né? Como que é a narrativa, né? Como que é a questão de passar cada coisa de cada personagem. Então, não deixe de se inscrever no canal, né? Para acompanhar aqui mais vídeos sobre. Vai estar aparecendo agora vídeos do nosso canal para você estar assistindo. Não deixe de assistir. Vai aparecer também a entrevista da Carol. Não deixe de assistir. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. E o mais importante, não deixe de curtir, comentar e compartilhar aqui o vídeo. Até a próxima, gente!